Oi, galera! Continuando o nosso estudo sobre a cinemática, né? Mais uma aula de física essa semana. Essa semana iremos trabalhar com movimentos acelerados. Até então a gente trabalhava com a velocidade, mas não se importava se ela aumentava ou diminuía. Tinha uma velocidade média, mas a gente não estava pensando como chegou naquela velocidade. A partir de agora, a gente vai ter o que a gente chama de movimento acelerado e movimento retardado. Quem dirige um veículo sabe que para ganhar velocidade precisa acelerar. E quando precisa reduzir a velocidade, a gente vai para um desacelerador, que na verdade no carro é chamado de freio. Então, chamamos de movimentos variados aqueles que ocorrem com variação de velocidade. Então, se ocorre um aumento ou uma diminuição da velocidade, esse aumento ou essa diminuição é dado por uma coisa chamada de aceleração. Movimentos que ocorrem com aumento do módulo da velocidade são chamados de movimentos acelerados. Movimentos que ocorrem com a diminuição do módulo da velocidade são chamados de movimentos retardados. Bem, eu estou falando da aceleração, mas o que é a aceleração? A gente vai trabalhar com a aceleração em escala média, que é uma grandeza física que mede a variação da velocidade de um móvel em um determinado intervalo de tempo. A unidade de aceleração no Sistema Internacional de Medida é o metro por segundo ao quadrado. Então a gente sempre vai dar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A palavra escalar denota que essa grandeza, a aceleração escalar média, é completamente definida pelo seu módulo, não sendo necessário especificar uma direção e um sentido para ela. Isso é possível, uma vez que a maior parte dos exercícios fala sobre assunto envolve movimentos unidimensionais, apenas de uma dimensão. A palavra média, por sua vez, indica que a aceleração calculada representa uma média e não é necessariamente a aceleração a cada instante de um movimento. Tem hora que acelera mais, tem hora que acelera menos. Mas aí a gente trabalha com a média, né? Porque teria que trabalhar com várias acelerações para ver o tempo todo. Então, lembrando, para acelerar, acelera-se para ganhar velocidade. Freia para diminuir a velocidade. Como é que eu vou calcular, então, essa aceleração? Para calcularmos a aceleração em escala média, utilizamos a seguinte equação. Utiliza essa equação aqui, ó, que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Lembra sempre, toda vez que eu tenho na física, o delta significa o quê? Ó? Variação. Na equação ao lado, o ΔV diz respeito à mudança do módulo da velocidade. Podemos calcular essa variação da velocidade usando o seguinte igualdade. Sempre que eu tiver o delta, tanto o ΔV como o ΔT, como o ΔS, eu calculo pegando o final menos o inicial. Então, o ΔV é o quê? A velocidade final menos a velocidade inicial. O ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. Vamos ver aqui umas questões de cálculo de aceleração. O móvel sai do repouso no instante e alcança a velocidade de 20 metros por segundo após 4 segundos. Determine a aceleração escalar média desse móvel. Então, a aceleração é dada como sendo o quê? A aceleração média é o ΔV sobre o ΔT. Mas quem é o meu ΔV? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT? ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Aqui fala que o móvel saiu do repouso. Se ele sai do repouso é porque ele estava parado. Então a velocidade inicial dele é 0. Então, ele atingiu 20 metros. Então 20 aqui corresponde à velocidade final. 20. A inicial, 0. 20 menos 0, aqui a variação vai dar 20. O tempo ele não fala qual foi o início nem qual foi o fim. Só fala que foi um tempo de 4 segundos. Então, qual é a minha aceleração? Eu vou pegar o 20, vou dividir pelo 4. Eu tenho que a aceleração média foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo ele aumentava a velocidade em 5 metros por segundo. Bem tranquilo aqui, ó. Agora, uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 100 metros. Considere o movimento retilíneo uniforme variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula é de... Então, aqui agora a gente já tem que pensar o seguinte, ó. Quem é a aceleração?
eu estou trabalhando com vocês que a aceleração média é o ΔV sobre o ΔT. Aqui eu já tenho falando quem é o ΔT, que é o tempo de 5 segundos. Então, já vou jogar aqui na fórmula. Ó. A aceleração média é igual. Aqui eu já sei que é 5. Mas qual é a minha velocidade? Qual foi a variação de velocidade? Eu não tenho. Só que na última aula a gente estudou que o ΔV é igual ao ΔS sobre o ΔT. ΔV, que é a velocidade, é igual. Qual foi o deslocamento aqui? 100. Qual foi o tempo? 5. Logo, a minha velocidade é de 100 dividido por 5, 20 metros por segundo. Então, aqui agora eu boto o 20 aqui. Viu que nesse caso eu precisei primeiro calcular a velocidade para depois achar a aceleração. Agora aqui é só finalizar. 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Então, essa questão. Durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial de 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando um radar a 1 km de distância. Nesse momento, ele pisa no freio e atinge a velocidade máxima permitida no local, que é de 80 km por hora, no intervalo de tempo de 5 segundos. Calcule a aceleração do caminhão. Então, a questão está pedindo para mim calcular a aceleração. Quem é a aceleração? É a velocidade pelo tempo. Qual é o tempo? Aqui está falando que o tempo é de 5 segundos. Ele pisou no freio a um tempo de 5 segundos. Só que eu não tenho qual era a variação de velocidade. Eu sei que no início era de 100 e passou para 80. Então, vamos ver aqui quanto é que vai dar. Eu tenho que a velocidade inicial era 100. V0, 100. Velocidade final, 80. A variação da velocidade vai ser quem? 80 menos 100. Variação da velocidade é de menos 20 km por hora. Ou seja, ele conseguiu diminuir a velocidade em 20 km por hora. Aqui o meu tempo é dado em segundos. Então, eu vou converter isso daqui para metros por segundo. Como é que eu faço? De km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Que é o mesmo que menos 5,56 metros por segundo. Aqui agora é só botar aqui, ó, menos 5,56 metros por segundo, que vai dar aceleração menos 5,56 dividido por 5 vai dar menos 1,1 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que deu um resultado negativo? Deu um resultado negativo porque nesse caso houve uma desaceleração, ou seja, ele precisou pisar no freio. Toda vez que a aceleração vai diminuir a velocidade, você tem uma aceleração negativa. Bem tranquilo aí. Então, movimentos acelerados e retardados. O movimento, a gente viu na última aula que ele pode ser progressivo ou retrógrado. Progressivo é quando ele anda na direção do meu movimento, na direção que eu determinei aquela estrada. Retrógrado é quando ele retrocede, quando ele está voltando. Acelerado é quando ele vai no mesmo sentido da velocidade. E retardado é quando a aceleração é em oposto à velocidade. É o caso aqui, ó. Tanto a velocidade como a aceleração, todos estão apontando para o mesmo sentido da estrada, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma velocidade progressiva acelerada, ou seja, a velocidade está contribuindo, a aceleração está contribuindo com a velocidade. Nesse caso aqui, eu tenho o que? O caso 2. Eu tenho a velocidade indo no sentido, porém a aceleração, ó, ele está no sentido oposto. Provavelmente o carro está freando. Então, eu tenho um movimento progressivo, porque vai para frente, mas com sentido retardado. Por quê? Porque ele vai diminuir. No 3, os dois estão indo na mesma direção, por mais que é uma direção oposta ao sentido da estrada. Então, eu tenho uma velocidade retrógrada, porém acelerada. Por que acelerada? Porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Nesse caso aqui, ó, eu tenho direção indo para um lado, aceleração indo no mesmo sentido e a velocidade retornando. Então, para a velocidade eu estou retrógrado, mas para a aceleração, por ela estar oposta à velocidade, ela está retardada.
Bem, função horária da velocidade. A função horária da velocidade de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado é a expressão matemática que fornece a velocidade do móvel em qualquer instante. Para obter essa função, consideramos um móvel que se desloca ao longo de uma trajetória com aceleração escalar constante. Como é que eu vou descobrir? Supondo que um determinado móvel saiu daqui a uma velocidade, usando uma aceleração, qual a velocidade ele vai estar depois de 10 segundos? Eu uso essa fórmula aqui, que fala que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Uma questão aqui para a gente resolver. Um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso e mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio de 2 metros por segundo. Depois de 7 segundos de movimento, atinge uma velocidade igual a... Então, ele está querendo saber qual é a velocidade final. Para eu saber a velocidade final, eu pego a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final aqui é... Qual era a velocidade inicial? Ele fala que ele parte do repouso. Se partir do repouso é 0. Qual a aceleração? 2. Quanto é o tempo? 7. 2 vezes 7, 14. 14 mais 0, velocidade 14 metros por segundo. Essa é a velocidade depois de 7 segundos. Bem tranquilo. Agora, uma função um pouco mais complexa é a função horária do espaço. Eu vi a função anterior, qual a velocidade do móvel em relação ao tempo. Agora eu quero saber qual vai ser o espaço percorrido durante um determinado tempo, com uma velocidade inicial, com um tipo de aceleração que vai chegar a uma velocidade final. Ou seja, o carro sai daqui do repouso. Aí ele acelerou uma velocidade, depois de um certo ponto, quantos metros ele percorreu? Eu vou usar essa fórmula aqui, que fala que S, ou seja, o espaço final, é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Parece loucura, mas vocês vão ver que na prática é tranquilo, é só substituir fórmula. Vamos ver uma questão. Um automóvel, trafegando por uma rodovia, passa por uma placa com a marcação 2 km e velocidade de 20 metros por segundo. Sabendo que o motorista decidiu acelerar o carro durante 10 segundos a 2 metros por segundo, quantos metros o carro percorreu durante essa aceleração? Então, já que eu quero espaço, eu vou ter que espaço é igual a SO mais VO vezes T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vou substituir, S é igual. Fala que passou por uma placa igual a 2 km. Então, o espaço inicial é de 2 km. Mas perceba que o resto está tudo em metros. Eu vou transformar isso para os 2 km para metro. 2 km para metro, eu multiplico por 1000. 2 vezes 1000, eu tenho 2000 metros. Então, espaço inicial, 2000. Qual a velocidade inicial? Quando ele passou pela placa, ele estava a uma velocidade de 20 metros por segundo. Quanto tempo ele levou acelerando? 10 segundos. Mais aqui. Mais. Qual foi a aceleração? 2 metros por segundo. O tempo novamente, 10, esse 10 está ao quadrado, dividido por 2. Aqui agora é só resolver. S que é igual a 2000 mais 20 vezes 10, 200. Eu posso cortar o 2 de cima com 2 de baixo, mais 10 ao quadrado, 100. Espaço é 2000 mais 200 mais 100 vai dar 2.300 metros. Ou seja, quantos metros o carro percorreu? O carro percorreu 300 metros. Por quê? Porque ele estava já no quilômetro 2. Então, ele vai estar agora no quilômetro 2,3. Ou seja, ele só andou mais 300 metros. Então, a resposta, quantos metros percorreu? Ele percorreu 300 metros. Só substituindo a fórmula. Outro caso. Um movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniformemente variado, um móvel com velocidade inicial nula, partindo do ponto zero, acelera constantemente com aceleração de 5 metros por segundo durante 15 segundos.
Determine o espaço final que se encontra o móvel. Novamente, espaço final, vou ter que usar a fórmula. Ó. S que é igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Aí agora a gente vai substituir. S que é igual. Qual foi o espaço inicial? Ele fala que ele partiu do ponto zero. Então, espaço inicial, zero. Qual a velocidade inicial? Ele falou que a velocidade inicial é nula. Então, zero. Qual foi o tempo? 15 segundos. Qual foi a aceleração? 5 metros por segundo vezes 15 ao quadrado dividido por 2. Aqui corto, 0 vezes 15 é 0, só sobra isso daqui, ó. Aí eu tenho que 5 vezes 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. Tudo isso dividido por 2. Vou multiplicar aqui agora, ó. 225 vezes 5 vai dar 1.125 dividido por 2. S é igual a 1.125 dividido por 2, 562,5 metros. Esse é o espaço final que o móvel estava. Se ele percorrer uma aceleração de 5 metros por segundo durante 15 segundos. Bem, às vezes, a gente vai ter como calcular a distância percorrida sem saber o tempo que ele levou percorrendo. E para isso, a gente vai usar uma equação que é chamada de equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação de cinemática desenvolvida pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli. Essa equação permite determinar grandezas como aceleração, velocidade final e inicial e até mesmo deslocamento de um corpo que se move com aceleração constante quando não se conhece o intervalo de tempo no qual o móvel percorreu. Qual é a fórmula? Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Vamos ver na prática isso daqui, ó. Uma motocicleta tem velocidade inicial, então, a velocidade inicial dela, o V0, é igual a de 20 metros por segundo. E adquire uma aceleração constante a 2 metros por segundo. Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule sua velocidade em quilômetros por hora ao percorrer 100 metros. Então, ela fez uma variação de espaço de 100 metros. E ele está pedindo a velocidade final. Como eu não tenho tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli fala que velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Velocidade ao quadrado é igual. Qual foi a inicial? 20 metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes a variação de espaço, que é 100. V ao quadrado é igual. 20 ao quadrado é igual a 400, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 100, 400 também. V ao quadrado é igual. 400 com 400, 800. Aqui de um lado eu tenho potência. Para me resolver, eu passo para o outro lado fazendo raiz. V é igual a raiz de 800. V é igual. Raiz quadrada de 800 vai dar 800. Raiz quadrada, 28,3 metros por segundo. Só que ele está querendo saber em quilômetros por hora. Eu multiplico isso por 3,6. 28,3 vezes 3,6 vai dar 101,88 quilômetros por hora. Essa era a velocidade final. Bem, galera, tá aí o nosso conteúdo de aceleração de movimento uniformemente variado. Qualquer dúvida, pode me chamar, eu vou ajudar vocês. Não fiquem com dúvidas. Reassista a aula novamente, se for preciso. E dúvidas específicas, me chame. Resolvam a atividade que vai estar em PDF no grupo de vocês. E não fiquem com dúvida, gente. Eu falo muito isso para vocês não ficar com dúvida, porque às vezes vocês com vergonha de perguntar ou
sem interesse, acaba não perguntando e isso vai só acumulando e chega uma hora que vocês não vão conseguir mais resolver as questões. É isso aí, galera. Uma excelente semana e até a próxima semana que vem. Valeu!